E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou tentar responder nesse vídeo algumas das perguntas que eu mais recebo desde que eu estou morando aqui em Buenos Aires da minha família ou de amigos. Eles perguntam: a vida aí é mais difícil que a vida no Brasil? Existe alguma rivalidade entre brasileiro e argentino que eu sinto no dia a dia? Aí é muito perigoso. A cidade é boa mesmo de morar ou é tudo uma invenção da mídia? É um lugar conflitivo. e se eu me arrependi de ter vindo morar aqui já depois de quase 4 anos morando em Buenos Aires. Tá vendo? Decime quando está gravando. Fica até o final então para saber as respostas para essas perguntas, e também eu vou dar uma informação que eu não tinha quando eu conheci Buenos Aires e que na verdade responde todas essas perguntas de uma vez só. Aqui é uma mistura de culturas e de gente de diferentes lugares do mundo. Por exemplo, tem muita gente aqui da região, na latino-americana, tem muitos paraguaios, bolivianos, tem muita gente da Venezuela, mas também na verdade é quase impossível eu sair de casa no final de semana e não escutar um russo e não escutar inglês. Tem muita gente também da Ásia, de diversos lugares de países asiáticos, e também tem muito brasileiro, mas não somente brasileiros que vêm para estudar, né, medicina, senão brasileiros que migram, enfim, por diversas razões, como eu também. Essa diversidade cria um intercâmbio cultural muito bom, muito rico, porque, por exemplo, no meu caso, eu consigo encontrar uma grande comunidade brasileira aqui. Então, significa dizer que eu consigo fazer algum tipo de compra bastante regional, de coisas que eu consumia no Brasil. Meus exemplos são sempre de comida. Outra coisa é que aqui na Argentina eu consigo, além de comprar coisas que eu consumia muito no Brasil, tipo farofa, cuscuz, sei lá, coisas bem brasileiras, eu já vi escola de samba no carnaval, uma espécie de desfile. A comunidade brasileira também se reúne para fazer festas juninas. Então é muito bom ter essa cultura brasileira perto. É como reconfortante estar longe do país, mas ter alguma referência. Eu acho que nesse sentido, essa diversidade cultural, ela é muito boa aqui em Buenos Aires, e eu acho que cada comunidade deve encontrar isso na sua. Tipo, como eu falei, tem muito russo, enfim, outras pessoas de outros lugares, elas devem sentir o mesmo que eu sinto nesse sentido. E ainda falando sobre esse tema, eu acho que é que eles têm muita paciência com o estrangeiro. Eu vejo isso bastante na rua, em lugares que eu vou. Eu acho que você falando bem ou mal, na verdade, eles tentam te entender, eles pelo menos se esforçam. É muito comum quando eu vou no Couto é um mercado de cadeia, como se fosse um extra, um pão de açúcar no Brasil. Sempre tem brasileiro, turista ou gente que mora aqui. Mas muitas vezes eu já vi no caixa para pagar turista que vem com cartão de crédito brasileiro. E no Brasil a gente coloca o cartão e depois coloca a senha, por exemplo. E aqui os sistemas não funcionam com senha, só aproximação apenas. Então a pessoa imagina, ai meu Deus, eu não coloquei minha senha. O que aconteceu? Paguei, não paguei? Ficam desesperados e se comunicam em português com a pessoa do caixa, e a pessoa resolve. Também acontece que quando você vai fazer alguma compra no Couto, eles pedem, por exemplo, o seu CPF daqui, né, o seu DNI. E muitos brasileiros dão o RG ou o CPF. E falam em português mesmo. O número do meu CPF é 123456. E a pessoa no caixa, 123456. Não pergunta, não entendi. Ou seja, eles tentam entender e, na verdade, funciona muito bem. Isso é bem legal. E uma coisa que eu não sabia, que eu descobri aqui, talvez quem mora no sul do país já saiba, mas enfim, eu como vim do Nordeste, eu não sabia, que os argentinos, eles vão muito pro Brasil. Eles vão muito de férias para Florianópolis. É como se todo mundo aqui conhecesse Florianópolis. Quando eu cheguei, todo mundo falava de Florianópolis. Eu tinha ido em Florianópolis, eu tive que ir em Florianópolis, eu fui já tem um tempo, mas isso mostra um pouco da conexão que eles têm com a cultura brasileira. Isso é bem legal, ou seja, a cultura brasileira não parece tão estranha. Então, a relação com a nossa cultura é bastante próxima. Isso é bem positivo para um imigrante brasileiro que vem morar. Com esse tema ainda de como é a interação entre brasileiro e argentino, tem umas coisas bem legais aqui na cidade, que é o que eles chamam de BA Celebra. São uma espécie de feira que o governo da cidade promove e que eu vou tentar resumir. É como se fosse uma feira cultural, gastronômica de um determinado país. Por exemplo, eles fecham uma praça ou uma rua muito grande, enfim, e o tema da feira é Brasil. Então é BA Celebra Brasil. Significa dizer que vão ter um monte de postinhos vendendo coxinha, vendendo comida brasileira, vai ter um monte de bandeirinha do Brasil.
E também vai ter música brasileira e obviamente vai estar lotado de brasileiro. Então é como se uma tarde você ficasse no Brasil, é bem interessante. Eu já vi o BA celebra França, Itália, Estados Unidos, México. Para essas comunidades é bem legal. Então, tentando voltar à primeira parte, né, das perguntas, a relação com os estrangeiros aqui é excelente, na verdade. Uma coisa muito boa relacionada à qualidade de vida aqui da cidade é que parece que a cidade sempre tem alguma coisa para fazer, como se ela fosse culturalmente muito ativa. Por exemplo, tem uma grande quantidade de entretenimento com respeito a teatro. Então tem uma rua aqui que tem uma grande quantidade de teatros, sempre tem alguma coisa interessante para ver. E também os institutos de ciência, por exemplo, que eu gosto muito, eles parecem que estão sempre abertos para interagir com a sociedade. Por exemplo, eu frequento muito um lugar que se chama Aves Argentinas. É um lugar que a gente se reúne como um grupo de pessoas da cidade que se juntam para observar ou para fazer contagem de aves. É algo interessante que eu gosto, que eu descobri aqui e que na verdade parece muito legal. Tem também os Amigos da Astronomia da Argentina, que eu já frequentei algumas vezes. Mais ou menos também pessoas anônimas que se juntam por algum conteúdo que elas gostam, no caso astronomia, e utilizam das instalações desse lugar para ver as estrelas, né? Para ver o sol, o sol não, para ver a lua. E também Buenos Aires tem uma grande oferta de museus. Eu fiz uma busca super rápida no Google e eu vi que a cidade tem mais de 170 museus abertos para visitação. Eu gosto muito dos museus que são, na verdade, casas antigas, que são ou modernizadas ou, enfim, que eles reformam e abrem e contam a história daquela família que morava nessa casa há 200, enfim, há 150 anos. Eu adoro esse tipo de coisa. Acho que todo final de semana eu saio para ver uma casa nova. Também relacionado à adaptação, tem uma coisa muito legal aqui na cidade, que eu acho que favorece muito uma pessoa sair e conhecer a cidade, que são as noites de alguma coisa. Vou colocar assim. Por exemplo, eles fazem muito as noites dos museus. Olha que bacana, pelo menos eu nunca tinha visto em lugar nenhum. É uma noite onde quase todos os museus, inclusive aqueles que são mais caros, eles abrem durante um período, no final da tarde, até o começo da madrugada, totalmente de graça. Ou, se não é de graça, com alguma espécie de promoção e oferta. É bem legal porque você tem um dia específico onde todo mundo vai sair para ver museu e você pode tentar ir naqueles museus que são mais longes ou, enfim, mais caros ou aqueles até que abrem uma vez por semana em algum lugar e, enfim, naquele dia certamente eles vão estar abertos. Também tem a noite das livrarias, a noite das pizzarias e a noite das sorveterias. Então, assim, eu acho que é uma atividade cultural super válida. A noite das pizzarias e das sorveterias. E qual é que você mais gosta? A noite das sorveterias. Uma coisa que eu acho que também ajuda a responder aquelas perguntas que eu fiz no começo do vídeo em relação a como eu estou me adaptando aqui. E eu acho, na verdade, que o meu estilo de vida ou os hábitos que eu tinha desde que eu morava no Brasil aqui, eles mudaram bastante. Isso parece um pouco estranho, mas eu acho que aqui em Buenos Aires eu estou dedicando um pouco mais de tempo a coisas que eu gostaria de fazer e na verdade não tinha feito antes. Eu acho que eu estou dando um pouco mais de liberdade para ter meus hobbies e fazer coisas que eu vejo que às vezes as pessoas fazem aqui que eu acho interessante. Por exemplo, eu me matriculei numa escola de desenho, eu, enfim, faço parte desse grupo que eu falei de observação de aves urbanas. São coisas que no Brasil eu acho que eu não fazia. Como entretenimento eu ia mais ao shopping ou ia na praia, que também é legal, mas enfim, não sei se são exatamente hobbies, são lugares que eu ia. Aqui eu tenho marcado na minha agenda coisas interessantes que eu tenho para fazer. Um tópico super polêmico é segurança em Buenos Aires. Por que polêmico? Porque se você perguntar para qualquer pessoa que não seja um argentino, como eu, na minha opinião, a segurança é muito boa aqui. O que eu quero dizer com segurança muito boa? Na rua, caminhando com celular, não sinto perigo. Obviamente as ameaças existem sempre, em qualquer lugar, em qualquer grande cidade. Mas, por exemplo, quantas vezes a gente já não foi sair para jantar, ou ir no cinema, ou ir no teatro, e voltar meia-noite, 1h da manhã, e voltar caminhando.
andando, não sei, 1 quilômetro, 2 quilômetros. A gente caminha bastante. Ou então, quantas dessas vezes a gente não pegou ônibus de madrugada? 1 da manhã, voltando de um teatro longe. E estando a 1 da manhã, muitas vezes eu já vi mulher sozinha na parada de ônibus ou no metrô. Deixa aí, o que vocês acham? Bom, enfim, eu não acho um lugar perigoso, então eu acho um lugar super agradável para morar nesse sentido. Obviamente, eu já vi um roubo de celular na rua, enfim, coisas que podem passar, mas eu acho que não é uma ameaça constante, não acho que seja uma ameaça que alguém vai entrar na sua casa ou que vai ser um roubo violento. Isso eu definitivamente não acredito que passe na cidade de Buenos Aires, eu não vou dizer em outros lugares. Então a minha opinião é que a cidade de Buenos Aires é bastante segura. Mas se você pergunta para uma pessoa que é daqui, o que ela vai dizer? É um lugar perigoso? É muito perigoso. O povo aqui é meio desesperado, mas tudo bem. Um outro ponto relacionado à minha adaptação aqui em Buenos Aires é relacionado ao clima. O clima aqui em Buenos Aires, ele é bem dinâmico, ou seja, a gente tem as 4 estações bem definidas e bem marcadas. Os pontos fortes são que nenhuma das estações elas são extremamente intensas de temperatura. Nem o inverno é tão frio, obviamente durante algumas 2 ou 3 semanas a gente vai ter temperaturas que vão estar muito perto ou abaixo de 0 graus, mas são 2 ou 3 semanas. Durante todas as semanas do ano, se a gente só tiver 3 semaninhas de frio, vamos dizer assim, intenso, tá ótimo. E também no verão vão ter umas 2 ou 3 semanas, ou praticamente dezembro todo, de bastante calor. Calor aí beirando os 30, 35 graus. É bastante calor, mas enfim, é apenas um mês do ano. As outras estações, primavera e outono, para mim são as minhas favoritas, porque as temperaturas são ótimas, são as mais agradáveis possíveis. Geralmente são dias assim, de bastante sol, mas que você não sente calor, porque a gente vai estar com uns 10 a 15 graus, então é perfeito para sair, é perfeito para caminhar, enfim, é ótimo para viver. Não consigo. A única coisa que eu ainda não me adaptei com respeito ao clima quando eu vou fazer atividade física. Por exemplo, a gente tem uma rotina de fazer atividade tipo crossfit. Então, crossfit você vai, bota um monte de roupa, chega no local, faz atividade, fica suando horrores, e aí como é que você volta com frio de 5 graus lá fora, todo suado? Você tem que botar toda aquela roupa na sua pele. Coisa horrível. Não gosto, mas enfim, é o que tem, é o que dá pra fazer. Uma coisa também muito boa em relação à proximidade Brasil e Argentina, que eu não conhecia muito, é que eles conhecem um monte de coisa da cultura brasileira. Eu só fui dar conta disso quando, enfim, conhecendo mais gente, né? Por exemplo, eles conhecem muito da música, do estilo de música brasileiro mais antigo, ou seja, eles conhecem bastante bossa nova, MPB, tanto é que na minha classe de desenho, quase sempre quando eu vou, a minha professora ela sempre pergunta: tem alguma coisa nova que você sugere pra gente escutar? Ou então, vamos escutar algum tema mais antigo? E sempre me pergunta, eu acho super legal, porque todo mundo escuta música brasileira. Pra mim, é super interessante, porque eu me sinto super acolhido. Eles também conhecem muito sobre a gastronomia do Brasil, ou seja, eles sabem o que é coxinha, eles sabem o que é um monte de coisa. Se bem que a gente também já conhece alfajor, essas coisas, mas eu acho que, não sei. Eles também conhecem bastante sobre a geografia do nosso país, como eu falei. Eles vão muito para o sul do Brasil, mas muita gente conhece o Nordeste também, ou seja, pontos específicos, como Fortaleza, Recife. Eu acho super legal, porque quando eles me vêm falar: eu já fui para Fortaleza, eu já fui para não sei onde, para Jericoacoara, já me falaram. Nada, eu acho surpreendente que alguém que às vezes é de Rosário, enfim, de Mendonça, que eu conheço, que me diz que já conhece a minha própria cidade no Brasil. Uma coisa que me perguntam muito é sobre a comida. Me perguntam: mas você já se acostumou? Sente muita saudade da comida brasileira todos os dias? Na verdade, de comida eu tô bem. Ou seja, para quem, por exemplo, come carne, eu acho que aqui tá num paraíso. Não sei se vai sentir tanta saudade da carne brasileira.
Mas com respeito às outros tipos de comida, sim. Eu não como todo dia arroz e feijão com alguma coisa. Sempre tô comendo ou uma pasta. Eu sinto saudade da comida brasileira, mas eu acho que eu consegui me adaptar bastante ao dia a dia da comida daqui. Ou seja, a comida do shopping daqui, que é diferente da comida brasileira, enfim. Essas coisas são diferentes. Mas eu acho que não é tão diferente assim, e a comida daqui é bem boa. Mas a gente sempre tem alguma coisa pra estar pertinho de casa. O brigadeiro eu não encontro em qualquer lugar, então a gente tem que ter o nosso kit básico de sobrevivência. E é isso, tem que sobreviver à base de brigadeiro quando dá vontade. E uma coisa que eu não sabia, e que fecha um pouco tudo isso que eu falei, é que a cidade de Buenos Aires ela foi considerada a melhor cidade para se morar na América Latina pelo segundo ano consecutivo. Eu não tinha a menor ideia desse dado. Ele vem de uma revista americana, The Economist, que chegou para mim, não sei se no Instagram, não sei como foi, e que eles consideram a cidade de Buenos Aires a melhor cidade com respeito à infraestrutura, à educação de excelência, a dinamismo na cidade, enfim, são vários requisitos que colocam ela como uma cidade extremamente habitável dentro do contexto da América Latina. Eu achei super legal esse dado porque um pouco que você sente isso, que ela é muito dinâmica, mas ao mesmo tempo as coisas funcionam muito bem aqui. E esses foram alguns dos pontos que eu considero de extrema importância se alguém considera vir morar aqui, mas também serve de informação para turista. E se você quiser ter mais conteúdo sobre de como é viver aqui em Buenos Aires, segue a gente e deixa aí um comentário se você tiver alguma pergunta. Tchau. Assim, Marcelita. Se inscreva no canal. Marcelita. E se inscreve no canal